Bom dia, meus queridos alunos de negociação, mediação e arbitragem. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Todos aí de quarentena, em suas casas, guardadinhos. Acredito que logo isso tudo vai passar, certo? E eu não poderia deixar de vir aqui para conversar com vocês sobre a nossa matéria, né? Lembrando então aí, vamos recordar o que a gente já viu e sobre o que eu preparei para vocês dentro da matéria de negociação, mediação e arbitragem. Pois bem, já que recordar é viver, vamos lá, né? Falamos então da resolução 125 do CNJ, vimos sobre teoria do conflito e teoria dos jogos, né? Na aplicação dentro do direito civil. E depois nós vimos sobre os métodos de negociação, né? Aqueles métodos de como eu vou negociar, como eu posso abaixar um preço, como eu posso elevar esse preço, essas técnicas de negociação que nós já havíamos começado a ver na última aula, certo? Então vamos lá. É o seguinte, a atividade que eu preparei para vocês e que foi até matéria que a gente começou a introdução na última aula que nós tivemos, essa matéria ela tem a ver com técnicas de negociação. Dentro dessa técnica de negociação, né, eu preparei para vocês 6 vertentes, as quais estão disciplinadas dentro do material que está inserido no ambiente virtual, certo? Então, você vai assistir aqueles vídeos, fazer a descrição daqueles vídeos, né? Lembrando aí também que a nossa próxima matéria seria o poker, né? Nós iríamos aprender a jogar poker para saber da probabilidade, para saber do blefe e como que o poker iria te ajudar dentro da negociação, né? Principalmente ela voltada ao processo penal. Mas o processo penal não é o foco da nossa matéria, então vamos nos ater ao direito civil, né? A negociação, a mediação e a arbitragem. A arbitragem também é matéria que demanda muito mais negociação, né? Por ser um ramo diferente, onde eu tenho legislações específicas ali. Pois bem, preparei para vocês então as técnicas de negociação, né? Método esse utilizado por Harvard. Então, assim, eu quero que vocês se atenham ao que as partes estão falando dentro da negociação. Ou seja, como eu havia falado para vocês, né? Dentro da teoria do conflito, é importante a gente falar sobre o conflito, né? Até mesmo porque quando eu trato o problema pelo qual aquela lide se forma, eu tenho mais resultado em um possível acordo. Então, como eu havia falado para vocês em outras aulas, né? Que o acordo viável, o acordo bom, aquele acordo que vai ser cumprido, é aquele acordo que vai ser bom para ambas as partes, né? Eu tenho lá dentro a teoria do equilíbrio. Lembra da teoria do equilíbrio? Lá dentro da teoria dos jogos? Pois é exatamente essa teoria que a gente vem tratar. Então, prosseguindo, trago para vocês em forma de vídeo, né, essas técnicas de negociação, porque hoje em dia é muito complicado, é tudo muito difícil, as pessoas não dialogam. Então, como as pessoas não dialogam, fica muito complicado saber ouvir.
E o saber ouvir é difícil, né? E vocês, como advogados, como futuros operadores do direito, tem que saber ouvir, tem que saber dialogar. É você que vai ajudar o seu cliente, é você que vai orientar o seu cliente, né? Às vezes o advogado faz mais um papel de psicólogo, dependendo da lide, principalmente se tratando de direito de família, onde eu tenho divórcio, guarda, né, pensão, e aí quando eu tenho pensão eu gero um certo desgaste, né, pela parte que vai exercer o pagamento. Então assim, vocês estão tomando muito cafezinho? Espero que sim, café é vida. Então vamos lá, gente. É o seguinte, vocês têm que aprender a dialogar, ouvir o seu cliente. Isso é essencial, né? Quando eu escuto o que a outra pessoa tem a dizer sobre o posicionamento dela em relação à lide ou em relação àquele objeto, seja lá o que for, eu tenho mais probabilidade de fazer com que o acordo dê certo. Então, qual que é a ideia nesses vídeos que eu trago para vocês dentro dessa aula? Né? Ou seja, venha elaborar técnicas. Quando houve a implantação, até mesmo do manual de mediação, né, dentro do manual de mediação, existem essas técnicas. Por exemplo, eu me colocar no lugar do outro, e quando eu me coloco no lugar do outro, eu faço uma releitura daquilo que o outro tem em vista, quais são as expectativas que o outro tem em relação a mim, quais as expectativas que o outro tem, qual a expectativa que meu oponente tem, o que meu oponente quer de mim, qual que é a ideia que ele quer, o que ele quer negociar, o que ele quer acordar, certo? Porque em uma audiência, como eu já falei para vocês várias vezes, em uma audiência, quando as partes começam a dialogar, e aí eu chego num ponto-chave em que aqui eles colocam as suas situações, né? Olha, eu não posso pagar esse valor X de pensão, ou esse valor é muito baixo. Quando eu deixo as partes falarem a respeito da necessidade dela, eu tenho muito mais chance de acordo, muito mais chance, né? E é o que eu falo sempre para vocês, diálogo é a base de tudo, certo? Então essa releitura que a gente faz, essa ideia de se colocar no lugar do outro, de saber o que o outro tem, qual a expectativa dele sobre esse conflito, sobre essa lide, eu vou ter muito mais chance de um acordo, né? Um acordo esse que será efetivamente realizado, efetivamente cumprido. Ou seja, não vou precisar de uma execução, eu não vou precisar adentrar a uma execução, um processo de execução para executar a sentença, né? Aí nós já partimos do pressuposto da boa-fé objetiva. Olha, eu estava em um acordo, né? Eu estabeleci as regras do acordo, eu falei o que era viável para mim. Então, sendo assim, quando uma parte ouve a outra, é muito mais fácil de chegar a esse acordo, né? Obviamente, gente, que nem tudo vai ser acordado, né? Claro, existem situações que não cabe um acordo. Eu não estou falando para você também que toda vez haverá um acordo. Não mesmo, né? Mas assim, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou tentar fazer um acordo. Isso me preocupa bastante, porque infelizmente vocês aí viram aí, assistiram às audiências propostas por mim dentro dos centros judiciários de resolução de conflito, né? E aí o que muito me preocupa, e isso parte da fala de alguns de vocês para comigo, é que
Professora, a audiência de conciliação está sendo somente para cumprir tabela. Quando a gente chega a ver situações como essa, é muito ruim, né? Eu entendo que seja muito triste. Entendo também que não é toda vez que vai ter um acordo, que não é toda vez que aquela conciliação vai ser benéfica, mas ninguém é obrigado a fazer um acordo, certo? Porém, o que eu quero que vocês entendam é que se eu tenho a oportunidade de acordar, se eu tenho a oportunidade de colocarem as pessoas para pensar, para raciocinarem sobre aquele conflito, é mais fácil resolver, né? Entendo também que a ideia do poder judiciário não é acumular processos, porque eu não posso ter uma justiça tardia que não resolva. A minha ideia é que vocês venham a entender isso, né? E todas as tratativas anteriormente, todos os estudos trazidos anteriormente com a resolução 125 do CNJ, com as alterações no Código de Processo Civil e a lei da mediação, elas vieram para objetivar essas audiências, né? Para que haja o acordo. Será que é necessário mesmo que tudo seja levado ao conhecimento do Poder Judiciário? Porque nós bem sabemos que o Poder Judiciário está abarrotado de processo. Será que é essa a ideia? Então, assim, eu trago para vocês, dentro dessas aulas, as técnicas de negociação, né? E aí, nós estaremos no chat para debater sobre essas técnicas, né? O que você acha? Se você gostou, qual que é a sua sugestão? Como você vê essas técnicas? Como que essa técnica vai te ajudar dentro do seu ambiente, né? Lembrando aí também dos meus alunos de ciências contábeis. Pessoal, essa aula é a principal aula, e especialmente para vocês, que trata sobre a negociação de como você, contador, irá negociar, por exemplo, o débito da sua empresa, né? Por exemplo, a compra de várias coisas em estoque, né? Então, assim, é viável eu ter um estoque ou não? Então, muito cuidado com isso, né? Vamos aprender aí, vamos negociar esse preço, vamos negociar esse valor. Gente, as técnicas de negociação, ela vale tanto para a negociação judicial como para a negociação extrajudicial, certo? Até mesmo no que tange, por exemplo, o valor que eu vou cobrar por aquele serviço, né? Mas o valor que eu vou cobrar para aquele serviço é outro assunto para outro pôr do sol, né, gente? Vamos por partes, igual Jack Stripador, que senão vocês vão ficar cheios de atividades para fazer e não vai entender o conteúdo da matéria. Pois bem, na próxima atividade que eu elaborei para vocês, eu falo sobre aquele livro, Como Chegar ao Sim, né? Esse livro, eu preciso que vocês façam a leitura desse livro. E aí eu postei um vídeo no portal para vocês darem uma lida sobre esse livro e a gente fazer a discussão em sala depois, provavelmente uma aula de API, certo? Então, assim, desde as primeiras aulas, eu falo para vocês da importância de ler esse livro, da importância de saber trazer para si a responsabilidade de aprender a negociar, certo? Então, partindo desse pressuposto, o que eu quero que vocês façam? Leiam o livro Como Chegar ao Sim, faça essa leitura, né? É extremamente importante
não somente para a nossa matéria de negociação, mediação e arbitragem, mas como para a vida de vocês, como futuros administradores, futuros contadores, né, futuros operadores do direito. Então, assim, essa matéria ela é extremamente importante. Eu falo que essa matéria é a matéria mais importante do curso de Direito, né? Até mesmo porque ela é interdisciplinar, ou seja, abrange todos os outros cursos, todas as outras matérias, certo? Então, tenha isso em mente. Preparo para vocês lá, preparei um vídeo bacana falando sobre esse livro, certo? E você vai elaborar a síntese do vídeo que está lá, ok? Então, assim, pessoal, não deixa de assistir os vídeos feitos por nós, não deixa de fazer as atividades, né? Eu falei para vocês no começo das aulas que o seguinte, comecem a estudar 2, 3 horas por dia para você já pegar um ritmo legal de estudos, né? Não sei quando essa quarentena vai acabar, mas espero que brevemente, espero muito que seja breve, para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, que é o que importa, né? E no mais, fique em casa, faça as atividades e os exercícios propostos, né? Qualquer dúvida, chama no chat. Professora, não estou entendendo, o que é para fazer? Né? A próxima aula, já adentrando um pouquinho, a próxima aula seria ensinar vocês a jogar pôquer, né? Mas como estamos em quarentena, isso fica meio difícil. Mas assim que nós voltarmos às atividades presenciais, nós vamos jogar esse pôquer, né? Vamos fazer um campeonato aí de pôquer entre o quinto noturno e o quinto matutino, beleza? Engraçado que tá gravando, né? Vocês podem cobrar de mim depois. Não tem nem como fugir da raia aqui, não. Mas assim, gente, ó, matéria tranquila, certo? Lembrando que no SEI, não no AVA, no SEI, eu já disponibilizei para vocês lá conteúdo de teoria dos jogos e teoria do conflito, beleza? Só para a gente recapitular isso aqui. Então, isso é tranquilo. Faça as atividades, certo? Qualquer dúvida, pergunte. Eu estarei no chat de manhã, das 8 às 11h40, né? Com a nossa aula de manhã. Falarei também em outro vídeo a respeito da nossa API, a qual eu já coloquei audiência simulada para vocês acompanharem e estudarem, né? Audiências essas feitas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, gente, não vamos perder tempo. Não é porque a gente está em casa que nós não vamos estudar. Pelo contrário, nós vamos estudar muito mais, porque acredito que todos estão com tempo, né, gente? Vocês não ficarem entediados. Então, olha só. Qualquer coisa, estou à disposição. Chame no WhatsApp, certo? Estou sentindo falta dos meus alunos de ciências contábeis. Cadê vocês? Manda um alô lá no chat, no grupo do WhatsApp, certo? E vamos que vamos. Não vamos perder o foco, gente. Não vamos perder o foco, certo? Então, ok. No mais, é isso sobre as nossas atividades de negociação, mediação e arbitragem, né? Negociação, método Howard, que é o que eu preparei para vocês. Depois, como chegar ao sim, que é o livro que também disponibilizei em forma de vídeo, certo? Então, faça as atividades, qualquer coisa, estou à disposição, ok? Não saiam de casa, se cuidem e vamos que vamos, certinho? E até o próximo vídeo, ok? E aí a gente já começa aí a falar da negociação, né? Depois do jogo de pôquer, obviamente. Isso aí vamos dar uma pausa no jogo de pôquer, infelizmente. E vamos voltar com tudo sobre a conciliação e mediação,
né? Porque nós já temos que adentrar essa matéria mesmo e seguir o cronograma disponibilizado, beleza? Então, pessoal, fique com Deus, até mais, qualquer coisa, estou à disposição. Me encontre no chat, quero todos vocês no chat, porque essa aula lá é disponibilizada antes, então quero todos vocês no chat. Faço questão da sua companhia no chat. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.